Yeah. Hold up. It's a trap. Você já sabe que nos segmentos de entrada, os carros chineses costumam apelar aí para uma extensa lista de equipamentos de série para poder chamar sua atenção e apelar bastante aí para o custo-benefício do carro. Mas será que essa estratégia também funciona para quando a gente está falando de um SUV de grande porte, na casa aí dos 145 mil, como é o caso desse JAC T80 aqui? A gente vai tentar descobrir agora se ainda vale a pena você apostar no custo-benefício dos chineses num carro tão caro assim. Então já vai deixando o seu like aqui e se inscreve no canal da KBB Brasil também, porque toda semana tem vídeo novo para você. O JAC T80 é o carro chinês mais caro à venda no Brasil atualmente. Trata-se de um SUV com tamanho de Toyota SW4 e capaz de levar até 7 pessoas. Apesar dele ter o mesmo tamanho de um Toyota SW4, não é com ele que a gente vai comparar nesse ponta do lápis aqui, porque os preços desses dois carros não são exatamente os mesmos. Em vez dele, a gente vai selecionar aqui para ficar numa faixa de preço parecida com o T80, que parte de 144.990. A gente vai ter aí o Chevrolet Equinox na versão LT, que custa 149.890, o Volkswagen Tiguan Comfortline 250 TSI, que custa 153.990, e o Mitsubishi Outlander HPE, que parte de 155.990. Esses dois últimos carros, o Outlander e o Tiguan, a gente pegou as versões que também levam 7 pessoas, né, que tem 7 lugares para ficar numa configuração mais parecida com o T80. O Equinox só leva 5 pessoas. Nesse primeiro embate a gente está vendo aí as fichas técnicas do JAC T80 lado a lado com o Chevrolet Equinox. O JAC T80 ele tem um motor 2.0 turbo de 210 cavalos e 30,5 kg de torque, trabalhando com câmbio de dupla embreagem de 6 marchas. Apesar de ser um conjunto muito bem respeitável aí do T80, fica difícil ele se destacar quando fica frente a frente aí com o Equinox, porque afinal o Chevrolet tem um motor de Camaro sobre o capô, é um 2.0 turbo também, só que com 262 cavalos de potência e 37 kg de torque, trabalhando com um câmbio automático de 9 marchas. Portanto, no quesito desempenho, o Equinox leva uma bela vantagem em relação a este chinês aqui, até porque ele também tem tração integral, diferente do T80, que é tração só dianteira. O Equinox ele também é mais leve e mais econômico que o T80 também. Mas no quesito espaço, aí esse chinês acaba virando o jogo mesmo, porque se a gente for analisar aí essas medidas que estão aparecendo na tela, a distância entre eixos do T80, ela é uma diferença pequena, mas é um pouco maior, mas o aproveitamento da cabine aqui do T80 é um pouquinho mais generoso do que o do Equinox mesmo. Fora que o porta-malas dele também nessa configuração de 5 lugares, lembrando que o Equinox só leva 5 pessoas, no T80 também tem um volume maior do que no Equinox. Então, nessa questão de porte aí, o T80 acaba levando vantagem em relação ao seu rival da Chevrolet. Essa versão que você está vendo aí do Tiguan não tem um motor 2.0 turbo, em vez disso é 1.4, então são só entre aspas, né, 150 cavalos e 25,5 kg de torque, o que dá um desempenho bastante agradável para ele, mas de fato fica atrás do T80, principalmente no que diz respeito aí ao fôlego para andar em linha reta, né, porque em dinâmica o Tiguan acaba sendo melhor do que o T80, mais bem resolvido, mas se for contar só desempenho, o chinês aqui tem mais vantagem. Mas o Volkswagen supera o T80 em outros quesitos. Por exemplo, na distância entre eixos, são 2,80 metros de distância entre eixos no Tiguan, ou seja, significativamente maior do que a medida que a gente tem aqui no T80, e seja com 5 ou 7 lugares armados, né, seja com a última fileira erguida no Tiguan, tanto faz, ele sempre vai ter um porta-malas mais generoso do que o T80, você pode ver nos números que estão aparecendo aí na tela. E por fim, o consumo do Tiguan também é mais comedido, ele ainda é flex, ele consegue rodar com etanol e gasolina, enquanto o T80 aqui só roda gasolina. Contra o Mitsubishi Outlander, o T80 leva a mesma vantagem no motor, porque ele é mais potente, afinal o Outlander tem 160 cavalos e 20 kg de torque e um câmbio CVT, ou seja, o conjunto do T80 é mais respeitável mesmo nesse quesito de desempenho. Mas como o Outlander é mais leve e também menos potente, ele acaba sendo melhor no consumo, ele tem números de consumo mais parcimoniosos aí do que o T80 e o porta-malas dele também é o maior de todos esses que a gente viu até aqui, são 715
15 litros de volume no porta-malas, lembrando, só com os 5 lugares disponíveis, né? Mas mesmo com 7 lugares disponíveis, ele ainda é maior do que o T80. Mas o único troco que o JAC dá aqui em relação ao Outlander nesse quesito de porte e tudo mais é na distância entre eixos. A cabine desse chinês aqui é um pouco mais generosa. Falando agora sobre os equipamentos, todos esses itens que estão aparecendo aqui na tela aqui embaixo é o que todo mundo tem de série nessas versões que a gente está vendo. São eles pelo menos 6 airbags, controle de estabilidade, ar-condicionado com pelo menos 2 zonas, faróis de neblina, sensor de luz e monitor de pressão dos pneus. Isso todo mundo tem. O T80 acaba se destacando dos outros SUVs por ter alguns equipamentos exclusivos nessa faixa de preço, como as câmeras de 360 graus e os bancos aquecidos e com refrigeração. Isso aí só ele tem. A tela da central multimídia dele tem 10 polegadas e é a maior de todos também. O Chevrolet Equinox é o único que traz estacionamento autônomo, ou seja, aquela habilidade, né, de estacionar sozinho. Tem faróis de xenon, mas é o único sem sensor de chuva. O Tiguan se diferencia por ter um ar-condicionado de 3 zonas e faróis de LED, mas é o único que não tem chave presencial e nem partida por botão nessa versão. Dos 4, o Outlander é o que tem mais airbags, são 7 airbags ao total, e é o único que conta com frenagem autônoma de emergência e teto solar de série também. Mas ele não tem sensor nem câmera de ré e o freio de estacionamento é convencional, não é eletrônico que nem os outros. Bom, pelo jeito a JAC conseguiu sim replicar essa mesma estratégia de apelo para custo-benefício nesse segmento de SUV de grande porte, porque equiparado aí com seus rivais que podem levar até 7 pessoas também, além deles serem um pouco mais caros do que o T80, eles não têm uma diferença de equipamentos assim, nem de desempenho também de conjunto mecânico, que justifique tanto assim essa diferença, essa distância de preço, né? Ou seja, ele consegue ter um pacote muito bem equilibrado em termos de equipamento e de ficha técnica em relação aos seus rivais. Agora, o que você vai acabar tendo que prestar mais atenção mesmo é no pós-venda da JAC, que tem uma rede muito mais limitada em relação aos seus concorrentes, né? Principalmente comparando aí com a Volkswagen e com a Chevrolet. Então, nesse quesito, fora uma desvalorização um pouco mais acentuada e uma dificuldade maior em passar o carro para frente quando você quiser vendê-lo, isso pode pesar um pouco contra o T80, mas como produto ele pode te convencer sim que pode ser uma opção para levar a sua família toda, incluindo as crianças, aqui nessa última fileira. Então responde aqui pra gente qual desses SUVs você levaria para casa e já deixa aquele like aqui nesse vídeo para ajudar o canal da KBB Brasil e se inscreve aqui se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem vídeo novo para você. Valeu!